Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Super o presidente da Asseminas, Associação Comercial e Empresarial do Estado, Aguinaldo Diniz Filho. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, é um prazer recebê-lo. Bom dia, prazer é meu. Também participa dessa entrevista hoje aqui, nos dá o prazer da presença dele, o Carlon Aredes, nosso editor de política do Jornal O Tempo. Bom dia, bem-vindo aqui, Carlon. Obrigado, bom dia ouvintes, bom dia a todos. Bom, presidente, pra gente começar esse bate-papo com o senhor, desde 2014 a gente está vivendo no Brasil momentos muito dramáticos mesmo do ponto de vista de crise financeira, de crise econômica, de crise política também. E o governo Bolsonaro, nesse início de mandato agora, vem apostando fortemente na reforma da Previdência para poder resolver os problemas. Mas só a reforma da Previdência resolve de fato os problemas, presidente? Na minha opinião, não. Eu entendo que a reforma da Previdência é fundamental, é um passo da mais alta relevância para nós começarmos, sim, a resgatar a economia do Brasil. Então nós precisamos da reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência, eu tenho uma opinião que ela deve ser da seguinte forma: o limite é a idade mínima e acabar com os privilégios. Se nós fizermos uma reforma da Previdência, se for votada uma reforma da Previdência e que os privilégios, que todos nós sabemos quais, se mantiverem, nós não vamos ter um apoio da população muito forte para essa reforma. E como te respondendo diretamente, eu entendo que mais coisas serão precisas. Por exemplo, numa reforma da Previdência, a gente tem um caminho para melhorar a situação fiscal, que a situação fiscal do Estado, do país e dos estados são terrível. Então, depois de uma reforma da Previdência, melhora na situação fiscal, e aí vem uma reforma tributária. Com esses 3 pontos, a gente começa a adquirir a confiança. E depois da confiança vem investimento. E com investimento, geração de emprego e renda. Agora, é fundamental, sim, que o Congresso vote rapidamente a reforma da Previdência. Limite de idade e acabar com os privilégios existentes. Pois é, os empresários e as Asseminas defendem as reformas chamadas estruturantes, né? Que é a reforma da Previdência, a fiscal e a tributária. Mas qual seria a forma ideal quando se fala em reforma tributária e fiscal? A reforma fiscal, nós precisamos de controlar o déficit fiscal. O déficit fiscal que tem hoje no Brasil é simplesmente insuportável. Então, com a reforma da Previdência, os atuais 1,2 trilhões, e sem dúvida alguma nós vamos gerar uma melhoria fiscal. E depois dessa melhoria fiscal, uma reforma tributária. A reforma tributária, na minha opinião, também é uma reforma que desonere, que simplifique e que dê transparências na arrecadação de tributos. No momento de hoje, na situação de hoje, o Brasil não tem condição de pensar numa reforma tributária, porque numa situação fiscal que estamos, não há o que ceder. E precisa de uma reforma tributária, não necessariamente somente que haja uma queda sensível de tributos, mas o governo podia começar com uma reforma tributária, que haja uma pequena desoneração, que haja uma transparência e que dê mais responsabilidade para quem paga e simplifique a reforma tributária. Que o grande peso, a gente fala numa reforma tributária no valor que se paga em termos de impostos, mas o grande peso invisível é o custo e o trabalho para se pagar o imposto. Então, ao simplificar, a gente vai dar um passo muito grande na melhoria sem ter uma consecutiva redução efetiva dos impostos. Então, nós precisamos de simplificar e desonerar. Presidente, o senhor sempre reclamou isso lá na Associação Comercial, enquanto empresário, né? O senhor preside aí uma empresa, a Cedro, que é a mais antiga de Minas Gerais, né? 147 anos de atividade aí. Uma das mais antigas do país, inclusive, também, Sim. Junto com o Banco do Brasil. Sim. O senhor sempre criticou esse colchão tributário, essas leis tributárias bem densas. Só o ICMS, por exemplo, tem série de pontos, né? Uma série de exceções, de regras, e isso facilita muito um problema que vocês sempre atacaram, que é a questão da competitividade. Primeiro, interno, que é com relação à guerra fiscal, que serve de munição para isso, né? Os estados ficam disputando investimento, empresas, e o outro problema é que ela impede a competitividade com relação ao mundo externo, né? O setor do senhor, por exemplo, têxtil, né? Que o senhor sofre muito com a concorrência de chinesa, né? Que o produto chega aqui bem mais barato que o nosso, né? Como seria o papel do Estado para ajudar o empresário nesse sentido? Primeiro, você citou a Cedro. Eu fui presidente, não sou mais, durante muitos anos eu exerci a presidência. Agora, te respondendo sobre a competitividade. O Brasil, em 160 países, um estudo da Organização Mundial,
da OCDE, o Brasil ocupa o 93º lugar em competitividade. Então, o que a gente tem que fazer? É fundamental para uma economia que a gente melhore as nossas condições de ambiente de negócio. Nós precisamos de melhorar a educação, nós precisamos de melhorar a infraestrutura, nós precisamos de melhorar o conhecimento para que a gente possa, como um todo, gerar uma competitividade e ter uma condição de competir internacionalmente. Nós precisamos de ter isso, porque senão o Brasil não vai ter condição de abrir. Nós temos o chamado custo Brasil, que inibe que o Brasil abra a sua economia para o exterior, e é fundamental. E quando você tem uma economia aberta, você tem, consequentemente, uma melhoria de competitividade. Mas é fundamental, Carlos, que haja uma melhoria na nossa estrutura de negócio, que haja uma melhoria no nosso ambiente de negócio. Isso passa por infraestrutura, isso passa por educação, isso passa por uma série de detalhes para que a gente possa realmente competir. Você citou aí o setor têxtil. O setor têxtil, quando eu era presidente de uma entidade nacional chamada ABIT, mais umas vezes, eu tive com o presidente da República, com ministros, falando justamente sobre isso. Entrava produto da China aqui no nosso país com 1/5 do preço do que o produto fabricado aqui. Então não é competitividade, não tem como ser competitivo que tem um produto 70% mais barato que outro. É uma estrutura de custo, é uma estrutura de logística, é uma estrutura de qualidade da mão de obra que faz com que sejamos menos competitivos. Por exemplo, em 1984, o Brasil tinha o mesmo índice de competitividade de conhecimento da Coreia do Sul. Em 1984, 84 foi ontem. Então isso mostra como que a gente precisa de avançar nesse momento, nesse passo de competitividade. E eu acredito que as reformas que estão sendo faladas no governo, todas elas da mais alta relevância, vai favorecer que a indústria brasileira, o comércio brasileiro possa realmente ser mais competitivo. E aí, sendo mais competitivo, nós teríamos condições de ter uma abertura comercial maior. E com relação à guerra fiscal? A guerra fiscal é um problema, um grande problema na reforma tributária vai ser a guerra fiscal. Minas perde, vamos falar de Minas, perde uma instalação de uma fábrica no Triângulo Mineiro para Goiás por causa da guerra de incentivo. E o próprio ICMS, não sei se todos sabem, o ICMS em Minas tem 702 artigos. Você imagina a loucura para cumprir tudo isso. Então a competitividade, a guerra fiscal faz com que aquele estado que tenha maior condição de atrair, ele oferece uma redução de ICMS, que é basicamente o ICMS, isso dificulta nacionalmente a competitividade. Então fica uma guerra e que ninguém ganha. Durante um momento, aquele estado que conseguiu atrair, ele tem uma vantagem. Mas no decorrer do tempo, aquele ICMS que ele concedeu, aquele incentivo que ele concedeu, vem fazer falta para as contas dele. Então o que a gente tem que ver, tem que fazer realmente é uma reforma tributária que inclua o assunto da guerra fiscal, que em última análise ela é danosa para a economia dos estados e que possa fazer uma coisa nacional. Realmente o CONFAS, que é o controle da política fazendária, teria que entrar isso e ver qual que é uma política que não prejudique um estado hoje e o outro estado amanhã, porque ambos, na concessão que fazem, ambos os estados que deem e que recebem o incentivo são prejudicados. Presidente, o governo federal deve divulgar hoje uma portaria autorizando uma série de atividades econômicas a funcionarem aos domingos, né? Um pacote chamado aí de aumento de competitividade. O senhor falava agora há pouco a respeito dessa questão da competitividade. É ainda muito pouco, muito pequeno diante daquilo que o senhor apontava como necessidade, ou já é um avanço para a gente se tornar mais competitivo? É pouco, mas é um passo. Não tem dúvida que a gente precisa, nós temos que quebrar paradigmas. Uma cidade feita São Paulo, feito Belo Horizonte, o mercado não poder funcionar, travar durante dias de ano, isso aqui, num feriado. Eu acho que a liberdade de mercado tem que permitir que funcione, desamarre as condições que travam o mercado, o comércio. Eu vejo esse ponto que você perguntou, Rodrigo, muito importante, é um passo. Quem dera que isso resolvesse um problema da competitividade, está muito, muito além disso, mas a gente tem que fazer as coisas step by step, num processo evolutivo. Eu acho absolutamente necessária e importante essa decisão que você colocou aí, que o governo federal deve tomar hoje. O senhor participou na Assembleia Legislativa do lançamento da Frente Parlamentar pela Desburocratização. Qual é o peso da burocracia no ambiente de negócios hoje no estado? Thalita, o peso eu não saberia te quantificar, X%, Y% ou tanto por cento do PIB, mas eu posso dizer que ele é imenso. Tivemos sim a convite
do deputado Guilherme Campos. Guilherme da Cunha, desculpa, agradeço, o Partido Novo, sobre esse trabalho de desburocratização. Eu estava falando, Thalita, eu tive a oportunidade de falar que a desburocratização, ela não tem um investimento maior. Não é, por exemplo, vamos aumentar o metrô, vamos aumentar uma rodovia. A desburocratização não precisa de um capital. É o tipo do trabalho que tem que ser feito, precisa de ser feito para melhorar a condição de negócio. Então, quanto que a gente pode ganhar? Eu acho que poucas pessoas, Thalita, saberiam informar. Nós vamos melhorar o PIB em X%, mas nós vamos melhorar uma condição de trabalho. A burocracia que tem nesse país hoje é imensa. Ela é terrível. Então, essa audiência pública que teve na Assembleia Legislativa, para começar um trabalho em Minas, muito importante, necessário. E aquilo que eu falo, o investimento é nas cabeças existentes. São as pessoas que estão aí hoje, pode fazer essa desburocratização. E se Minas caminhar para isso, nós vamos melhorar o nosso ambiente de negócio. E quando a economia virar, que a economia vai virar, o país não vai acabar. E virando a economia, Minas estaria melhor preparada em função dessa desburocratização. A assessão comercial, né, na figura aí do senhor que é presidente lá desde o início do ano, é isso? Sim. Chegou a propor algum ponto aí desse pacote? Qual que é o principal? Teve essa reunião, Carlos, essa reunião tem uns 5 dias, foi a primeira reunião, e a gente está estudando sim na Assembleia. Nós temos um conselho jurídico nos nossos conselhos empresariais. Esse conselho está estudando quais os pontos que não dependem do processo legislativo. A gente está estudando o que pode sugerir, estão preparando uma pauta para que o governo estadual, o governador, possa tomar uma decisão, a competência dele, para não entrar num processo de discussão legislativa a princípio. Então são 2 etapas. Na primeira etapa, aquilo que o governador pode decidir de per si, e depois alguma mudança maior que precisa do processo legislativo. Então a gente já está desenhando alguns fatos, por exemplo, a melhoria de regularização do ICMS. É um problema muito complicado. A melhoria de liberação, por exemplo, de guias, liberação do meio ambiente. Existem empresas que estão ainda paradas, não conseguiram instalar em Minas por uma dificuldade da liberação do meio ambiente. São os licenciamentos. Licenciamentos ambientais. Isso é inadmissível. É claro que nós não podemos fazer licenciamento totalmente aleatoriamente. Nós temos que ter um processo, sim. O meio ambiente é fundamental. Mas nós precisamos de pensar que a gente pode melhorar nisso. E um dos pontos que a gente está analisando para oferecer a uma nova audiência pública que vai ocorrer na Assembleia Legislativa, nós já estamos preparando um dossiê de propostas realmente efetivas e rápidas. Nós não queremos um processo, não, vamos desburocratizar tudo amanhã. Isso não existe. É uma coisa efetiva, qual a relação custo-benefício o mais rápido possível. A gente está caminhando já para a reta final aqui da entrevista no Café com Política, mas não sem antes, claro, a já tradicional hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas, combinado? Ok. Para começar, presidente, expectativa do setor produtivo para este ano de 2019? É um PIB de 0,5%. Reforma tributária. Fundamental. Reforma tributária antes ou depois da previdenciária? Antes. Reforma da Previdência. Não, reforma tributária depois. Reforma tributária depois. Reforma da Previdência. Fundamental e imediata. Governo Zema. É um governo que pegou um estado difícil e está trabalhando muito para resgatar o estado. Governo Bolsonaro. É um governo que foi eleito, ele precisa de ter ações mais efetivas. Presidente da Seminas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, Aguinaldo Diniz Filho, muito obrigada pela entrevista do senhor. Eu que agradeço a oportunidade, a honra, um prazer muito grande estar aqui.